assim, doutor, já aconteceu no seu consultório? Porque, assim, é um processo para a mulher difícil, né? Ser mãe, a parte hormonal, tudo é muito novo, a parte do corpo muda muito. Dela chegar no seu consultório e falar, doutor, eu estou pronta para operar, só que ela está amamentando. O que acontece e se pode fazer a cirurgia da mamoplastia e continuar amamentando? Então, a gente até fala, pode ser, conforme o tipo da mama, se for só prótese, a gente quase não toca nos ductos lactíferos. Agora, uma mastopexia ou uma redução de mama, a gente vai tirar da mama como se fosse uma cunha, um triângulo, né? E aí a gente junta aquele espaço que sobra. Quando a gente tira esse pedaço, esse triângulo da mama e fecha ela para formar, imagina como se fosse um bolo recheado. A gente Uhum. corta o bolo, tira a camada e aquelas camadas que ficam, às vezes o recheio pode vazar. Então, esse recheio vazando são os ductos lactíferos que podem vazar. Então, se vaza leite, pode se predispor à infecção. Então, por isso que é Uhum. importante estar seca a mama. Agora, a gente já pegou mama com 1 ano de que parou de lactar, fizemos a mama, ia fazer lá e ainda continuava vazando, que lá no fundo os ductos ainda estão um pouquinho com resquício de leite e ainda pode ter risco. Então, se é só uma redução de mama, ótimo, pode fazer, porque daí a gente usa dreno, essa secreção pode sair, pode vazar, mas se tiver uma prótese, é um risco. Então, tem que, Uhum. quanto melhor tiver essa condição da mama, melhor. Até porque assim, tem o risco do leite vazar e ter uma infecção, e tem o risco também da cicatrização, porque assim, essa mama ela foi diminuída e quando o leite vem, essa mama aumenta, então a cicatrização dela não vai ser a mesma. É, até inclusive se ela futuramente, sem querer, engravidou de novo, Uhum. essa área, essa mama pode perder a forma. Assim como não engravidou, mas ganhou peso, então essa mama pode deformar. Deformar de ganhar peso, ceder. Então isso tudo pode trazer deformidades e precisar uma cirurgia futura também. Agora, a gente operar essa mama precoce que ainda está com leite, é risco, é melhor esperar. E isso também vale para o abdômen, né? Tipo, se não ter esse cuidado com o abdômen, essa cicatrização, esse cuidado do pós, porque assim, você fez a cirurgia, né? Se você não ter um cuidado depois e manter o seu peso, você acaba perdendo essa cirurgia, né? É muito comum, tem estudos, né, que falam isso, que dentro dos primeiros 6 meses de operada de um abdômen, 53% das pacientes ganham 2 quilos ou mais. Então, a gente sempre fica em cima, todo retorno eu peso as minhas pacientes. Porque assim, se ela pesou com 70 e eu fiz um abdômen que eu tirei 1 quilo, mais um tanto de Uhum. lipo, ela deveria estar pesando 68. Sim. Só que daí ela volta no retorno, está com 71. Eu já falo, ó, farol tá com a luz amarela, cuidado, se cuide. No outro retorno, ela mantém o 71 ou 72. Então eu falo, ó, sinal vermelho. Você não está ajudando, você não está fazendo a tua parte. Nós temos que ser um time. Você vai fazer a tua parte, eu vou fazer a minha, você tem que continuar fazendo a tua. Aí a gente chega num resultado bom. Até porque é um processo longo, e milagre não existe, né? Não é chegar ali, fazer a cirurgia, ficar linda e depois chegar em casa e comer um hambúrguer, né? Então eu acho que existe esse cuidado tanto do cirurgião quanto das mamães, né? E existe risco, doutor, fazendo essa cirurgia, essa transformação da mamãe? É assim, eu sempre explico para as pacientes e esse meu lado prolixo eu acabo falando muito, né? Mas é que Eu assim, diria lado humano. lado humano, é Lado que humano. assim, se eu fosse comerciante, eu vendia o peixe, olha, só fala coisa boa, a mama fica desse jeito, o abdômen fica desse jeito, tudo bem. Só que depois ocorre qualquer coisa, ah, você não me falou, ah, ocorreu tal coisa. Então, eu falo a parte boa, mas eu falo, ó, eu falo com a paciente que nem estivesse no sofá de casa. Ela Uhum. pega e ela tem que se sentir à vontade.
eu tenho que explicar os riscos, ela tem que sentir que tudo isso que pode ocorrer, eu já tratei, eu já tive, eu sei o que fazer, vai ter o que fazer, vai melhorar, mas tudo a gente tem que ser um time. Sim. E tem que fazer juntos, né? E se eventualmente ocorre algo, a gente está junto para poder melhorar. Isso é parceria. E ela tem que ter consciência que tudo na vida existe risco. Se eu vou sair agora, né? Agora aqui pode cair um avião, né? Sim. Então, se a gente pensar muito em risco, a gente não faz nada. A gente tem que ter um bom profissional, sim, um bom local onde operar, que eu acho que conta muito, né? Então, acho que isso para as mamães, né, para as pacientes que estão procurando um cirurgião, acho que ela tem que pesquisar, e hoje a internet traz muito isso. Eu acho que é um direito, né, doutor, de toda paciente realmente pesquisar, não só na internet, mas se tiver aquela indicação, né, e o local também, né, doutor? Hoje, assim, na medicina, não só na plástica, a gente fala que tudo tem estudos de tudo já feito. Então, os americanos, que eles são mais agressivos nos estudos, eles chamam de guidelines. O que são os guidelines? Guidelines é assim, por exemplo, para uma mama sem queda, uma mama seria só o caso de prótese. Para uma mama de uma queda grau 1, existe tal procedimento. Para uma mama grau 2, outro procedimento. Para uma mama grau 3, hipertrofia ou queda, outra cirurgia. Para um abdômen, que tem 4 tipos de abdômen, um abdômen tipo 1 só lipo, um abdômen tipo 2, uma lipo e um mini, um abdômen tipo 3, um mini um pouco estendido, o abdômen tipo 4 clássico faz uma abdominoplastia. Então, para cada grau de deficiência ou de defeito no corpo, a gente tem uma cirurgia específica. Se a gente faz uma cirurgia menor, onde está indicado algo maior, é claro que eu vou ter um resultado inferior. Então, se você classifica a paciente num grau certo e indica o procedimento certo, você vai estar tendo um grande resultado, porque você está fazendo o adequado. Sim. Agora, né, tudo pode ter variações. E agora, o local onde operar, isso é de extrema importância, né? Primeiro, a equipe, se você opera num hospital especializado só em cirurgia plástica, a equipe toda já sabe a rotina daquele médico. A gente atende e opera no mesmo hospital há mais de década. Então, a rotina, não, o doutor Hilário gosta que de manhã, quando vai passar alta, já deixa tudo aberto, porque ele quer ver como que está a circulação para depois fazer o curativo e fechar. Então, cada cirurgião vai ter uma rotina. Sim. E justamente a rotina leva a resultados melhores. Por quê? Tudo está estabelecido. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, e aí tudo junto você vai ter um resultado eficiente. Então, se você segue as metas, classifica bem, opera para o grau que você indicou e faz a tua rotina normal do que precisa, você vai ter um resultado dentro dos 85%, 90% esperado. Algo pode fugir dessa reta? Pode. Mas você fez tudo o que era o de melhor para você oferecer para aquela paciente. E todo o tratamento ele é individual, não existe um padrão único para todas as pacientes, né? Então, cada paciente é única, aquele corpo é único, aquele tratamento vai ser único, aquela técnica vai ser única, e isso que hoje as mães têm que entender, né? A paciente tem que entender como é importante buscar um profissional qualificado, que olhe para você como uma pessoa única. Porque você é único, né, exatamente. Doutor? Imagina, só na mama a gente pode ter 5 variações. Só no abdômen você pode fazer de 7 a 10. Aí se a gente contasse com 10 já seriam 50 procedimentos. Se a gente conta que mais as técnicas de tecnologias associadas são mais 3. Então, conforme a indicação que a gente tiver, para uma paciente a gente pode ter 150 procedimentos diferentes. É muita coisa. Então, a gente recebe mensagem, doutor, só para saber, mas quanto custa uma prótese ou quanto vai sair uma makeover? Gente, é tanta variação e tanta coisa que a gente tem que explicar para chegar naquela cirurgia que aquela paciente vai merecer, que ela precisa, e se tiver no orçamento dela, vai ser o melhor oferecido para ela. Só que é individual.
tem que fazer mesmo para cada paciente. E também as pessoas têm que entender, as mamães, as mulheres, né, que não existe milagre. Não adianta querer comer sardinha, comer caviar com preço de sardinha, né? A gente vai pagar um preço que realmente vale, porque não existe você comprar uma bolsa da Louis Vuitton por um X valor. Não, tem o preço, né? Eu falo em bolsa porque nós entendemos, né? A mulher tem uma bolsa sempre bem-vinda, né? Então, a cirurgia também é como se fosse, ela tem o valor dela, né? A gente, assim, né, falando em bolsa, mas... Adoro, marido! O homem ou a mulher também, algo que todos entendem. Por exemplo, existe o carro um pouco mais antigo, o carro usado, Sim. o carro novo, o carro com mais importado ou com mais tecnologias associadas, tudo isso vai ter um preço diferente. Só que o valor embutido naquilo, naquela tecnologia, no que aquele vai fazer e no que ele tem a possibilidade de adequar para o seu orçamento, vai ser aquilo que vai ser entregue. Uhum. Então, a paciente tem a livre escolha. Claro, às vezes pode ser um cirurgião mais novo, ou o mais velho, ou o médio. Cada um está oferecendo algo diferente. Ou até algum profissional que ele não é qualificado, né? Não Sim. Perante a associação, né? Não é qualificado, porque existe, né? Existe. A gente sabe que a gente vê nada contra outras áreas não médicas. É assim, aquele ditado, né? Que o sol inunda a sala. Todos podemos receber Sim. o calor, a luz do sol. Só que existe cada um na sua área. Então, outro dia eu recebi um paciente que ele fez uma otoplastia, que é a cirurgia de orelha, com um profissional não médico. Uhum. E aí estava com pontos pela parte da frente e inflamada, fazia um ano com dor. A gente faz essa cirurgia da orelha por trás. Uhum. Não deixa um ponto aqui na frente, nada aparecendo. E aí a gente tinha que reparar um erro de alguém não médico. Isso já é um absurdo, alguém não médico fazer uma cirurgia. Agora, existe também o intrusismo na medicina de médicos que não são especialistas e às vezes olham o nicho da cirurgia plástica como uma parte que possa ter um ganho extra ou algo que vai ser uma medicina privada. Só que a gente, assim, para estar sentado falando com a paciente, o cirurgião plástico, ele fez os 6 anos da faculdade, atualmente 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, mais alguma pós, ou mais um tempo que ele segue algum cirurgião, ele vai estar 6 e 6, 12, mais 2, 14 a 15 anos para ele estar no mercado, para ele atender uma paciente. Os anos de experiência. Os anos de experiência e essa evolução hoje que vem, Exato. que ele tem que se especializar. Ele não pode E aí, parar, de repente, tem alguém que não médico, ou médico faz um curso de fim de semana de 2 meses ou de um semestre. Não tem comparação. Então, assim, fique alerta, veja. Hoje, com as mídias sociais, é fácil pesquisar quem que é a pessoa que está te atendendo. É médico? Não é médico? Aquela área é própria daquela especialidade? Não, não é. Então, cuidado. Ah, minha amiga fez, mas ficou bom e tal. Pode ser. Teve sucesso em alguns casos, mas grande possibilidade de ter riscos. Então, cirurgia plástica é com cirurgião plástico. No site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você bota o nome lá. Se ele for cirurgião plástico, vai estar lá o nome dele, membro da sociedade. Doutor, então, resumindo, às vezes o barato sai caro. É caro. Né? Doutor, e esse processo de recuperação, porque é uma cirurgia associada, né, com 3 cirurgias grandes. Né? Quando a gente pensa em fazer uma cirurgia para a pessoa que é leigo, é algo assim que nos assusta, né? A recuperação, quanto tempo que essa mulher leva para se recuperar? Porque a gente fica apavorada, né? Sim. E hoje a mulher que procura para fazer um mummy makeover é aquela mulher ativa, profissionalmente, trabalha, mãe de 1, 2, 3 filhos. Então ela quer saber, puxa, eu tenho que trabalhar, quanto tempo que eu posso voltar? E é assim mesmo. Geralmente com a cirurgia do mummy makeover,
Só pela cirurgia do abdômen, você já pode levar umas 2 a 3 semanas. Contar com 20 dias é uma ideia boa, se vai tudo dentro dos 85% que pode correr tudo bem. Agora, tem um 15% que pode variar um pouco mais, vai dar uns 30 dias ou 1 mês e meio. Então, isso é o corpo e a medicina, a gente nunca fala nunca, nunca, nunca sempre, porque pode ter variações. Então, a gente tem que estar junto para falar, pode isso, já pode aquilo, e aos poucos, geralmente com 3 semanas entre mama e abdômen, está recuperado. Mas para dirigir? Umas 3 semanas, geralmente, estando tudo em ordem. Exercício físico? 1 mês caminhada, 2 meses geral. Namorar? Namorar, elas são sapeca, né? Porque às vezes já se perguntem porque já foi, né? Então aí a gente fala assim, 2, 3 semanas ela já, doutor, mas eu falei, olha, já dá até para aquilo e tal. Ai, mas já foi. Então depende, né? Se ela se sente bem, vê que tá bem, a evolução tá boa, não tem líquido, nada, não tem seroma, ela tá sentindo que ela consegue aos poucos fazer mais coisas. E a gente vai liberando sempre nos retornos, né?